Olá! Durante o programa de hoje vamos falar sobre um assunto que interessa a todas as pessoas que praticam atividades exclusivamente na área da comunicação, mas também bastante útil àquelas que atuam em outras atividades profissionais. A saúde vocal para o exercício profissional. Esse é o tema de hoje do Enfoque. Boa noite. Para debater o tema do programa de hoje, convidamos para estar aqui conosco a fonoaudióloga e professora da Uncisal, Gabriela Sóstenes. A utilização da voz humana como forma principal ou exclusiva de trabalho categoriza as profissões em dois grandes grupos, vocais e não vocais. Mas hoje, na era da comunicação, já é mito afirmarmos que somente os vocalmente bem dotados podem exercer profissões vocais. Nesse bloco, vamos compreender como as práticas da fonoaudiologia auxiliam no desenvolvimento vocal saudável. Boa noite. Boa noite. É difícil falar de que exclusivamente pessoas trabalham e utilizam a área vocal? Não, hoje em dia todo mundo precisa usar a voz, né? Até uma dona de casa precisa falar bem, uma pessoa que trabalha com computação, precisa se expressar bem para conseguir, sei lá, enfim, um emprego melhor. São áreas, a comunicação está em tudo hoje, né? Quanto mais você se expressa melhor, mais você consegue galgar um espaço melhor no trabalho. Podemos afirmar que isso pode fazer o diferencial na hora da contratação e na hora da performance? Com certeza, um diferencial, se você se expressa bem, se você passa suas ideias melhor, né? Então você tem um espaço melhor em todos os trabalhos, né? Você consegue fazer o diferencial na hora de uma entrevista de emprego, por exemplo. Bom, aí eu diria que uma prática saudável vocal seria qual? A que garante o emprego? Não, mas acho que você deve também, né, se preocupar com essa forma de falar, né? Você se expressar bem, ter uma boa dicção, uma boa voz, uma boa performance, uma boa comunicação, um bom conteúdo, então isso tudo ajuda, né? Mas hábitos saudáveis, como você pode ter, né? Para você preservar essa voz? Tomar sempre muita água, não é? Por exemplo, evitar pigarrear, tossir. Se você tem alguns problemas alérgicos, por exemplo, se você tem rinite, sinusite, então isso tudo dificulta também na produção da voz. Então é bom tratar com um médico especialista, com um otorrino, porque isso tudo você ajuda a também ter uma boa voz, não só essa questão, né, Vamos traduzir o pigarrear, porque nós estamos falando para uma comunidade generalista, né? Talvez o pigarrear seja um nome bastante técnico. O que é o pigarro? O pigarro é aquela coceira que dá na garganta, né? Que você limpa a garganta para tentar deixar a voz melhor ou limpar uma secreção que fica agarrada na garganta, né? Então isso machuca, né? Isso é ruim? É ruim, muito ruim, né? É um hábito nocivo, as cordas vocais sofrem com isso. Como elas sofrem? Ela bate uma na outra com força, né? E isso machuca o tecido, né, que reveste a corda vocal. E isso, com o tempo, né, você pode ter até alguma alteração, alguma lesão. Muitos profissionais que trabalham com voz não conhecem essa sistemática. Não conhecem, exatamente. Tem o hábito, né? Às vezes até pigarreiam, querendo deixar a voz... Dando início, né, ao processo. Isso, para deixar a voz mais bonita, né? Antes de começar a falar, e acha que isso está correto? A pigarrear, exato. Mas é um mal, né? É bom evitar. Tomando bastante água. Que é uma prática comum. Isso. Tomando bastante água, vendo por que está pigarreando. Às vezes é um indivíduo alérgico, né? Que tem o nariz sempre obstruído, que tem rinite. Então, às vezes, fica com vontade de pigarrear. Então, é bom ver isso, descobrir a causa, né? Às vezes, uma gripe mal curada também. A situação da dieta alimentar ou do sono e o álcool, essas três coisas podem auxiliar na longevidade vocal? Isso. Então, no caso de um profissional da voz, antes do uso profissional da voz, é importante que ele tenha um cuidado com a alimentação. Comer 2 horas antes, mais ou menos, para evitar ficar com o estômago muito cheio, dificultar a respiração, não é? Ficar tendo azia na hora da fala,
né? Então isso é importante, evitar o excesso de cafezinhos. Então o excesso, não? Tudo isso faz mal, né? Então evitar comidas gordurosas. O excesso de cafezinho pode atrapalhar? Então, às vezes a pessoa tem o quê? Refluxo gastroesofágico. E isso vai irritando o estômago, que, no caso, irrita também a laringe, né? Mas isso são as pessoas que têm o hábito de tomar o café, o hábito sempre, né? Tomam um cafezinho o dia inteiro, né? Um cafezinho ou outro não faz mal para aquelas pessoas que não têm essa irritação. Qual seria o biotipo, que a gente estava falando de dieta, alimentação e também a ingestão de água? Qual seria o biotipo da pessoa que usa a voz e que vai garantir essa longevidade? Então, um profissional da voz, ele deve tomar, em média, 2, 3 litros de água por dia, né? Então, no momento do uso profissional da voz, sempre com uma garrafinha de água ao lado, porque isso faz com que as cordas vocais estejam sempre lubrificadas, dá aquela sensação também de uma saliva mais fina quando você está falando, não é? Então, ele deve ter uma alimentação saudável, como evitar fritura, gordura, né? Comidas mais evitar comidas condimentadas. Então, ter uma alimentação mais saudável. O corpo longilíneo, ele é estético ou é saúde vocal? O corpo longilíneo? Não tem muita relação. Você pode ter saúde vocal não tendo esse corpo longilíneo, né, também. Você vê que tem cantoras líricas, né, que têm uma respiração super trabalhada, que são mais gordinhas. Então, não tem muito a ver a questão da respiração, da voz, da colocação da voz, com o corpo. Tem a ver com a técnica, com o cuidado, enfim. Há pessoas que desenvolvem alguns conceitos, né, assimilados durante até a sua performance e contato com outras pessoas. Eu tenho a voz assim porque toda manhã eu tomo um copo de água com gengibre. Eu tenho a voz assim porque eu masco canela. Tudo isso é tabu? Não, tudo isso é tabu, mito, né? Isso não tem relação, não tem estudos que comprovem nada, né? Então, a voz bonita é você evitar, né? Ter o cuidado com ela, né? Se você já tem uma rouquidão ou alguma coisa instalada ou alguma alteração vocal que te chame a atenção e sim procurar ajuda, mas se você não tem, como você vai manter? Exatamente isso, evitando gritar, evitando falar alto, falar em ambiente ruidoso. Então, se você é profissional da voz, também não combina que você fume ou beba em excesso. Então, se ele tem esses cuidados básicos com a saúde, então está cuidando também da voz, com certeza. Você falou agora há pouco, falar alto, gargalhar. Gargalhar depende da gargalhada, né? Depende de como gargalhar. Você foi italiana? Então, tem gargalhadas que é como se fosse uma tossida quase, um grito. Aí já machuca, né? Mas uma gargalhada faz bem para a voz. Desde o começo da entrevista, você mantém a voz no mesmo padrão. Você costuma sempre falar assim? É normal para uma professora? Não. Acho que por estar aqui conversando, a gente se policia, né? Mas não. A tendência é você elevar a voz, abaixar, mas sempre tentando manter uma mesma intensidade, né? Você tem que manter a intensidade de acordo com o ambiente, porque se você vai ter que sentir o ambiente e dosar a intensidade da sua voz. Você está num ambiente fechado, aqui você não vai estar gritando, falando mais alto, né? Agora, se eu estiver numa sala cheia de alunos, eu vou ter que aumentar um pouco minha intensidade da voz. E com certeza eu vou ter que trabalhar mais minha respiração e tudo. Alguns profissionais, eles, além de desconhecer, né, todas essas técnicas que a gente já tocou em alguns pontos, eles precisam reutilizar sempre a voz. Professor, por exemplo, ele sai de uma aula, entra em outra, aí tem o giz, depois tem a chuva, depois... Enfim, ele é o dia inteiro e, às vezes, nos 3 turnos, falando, e sempre falando num tom, às vezes, um pouco... mais elevado. Mais elevado. O professor é o que mais sofre, né? O profissional da voz que mais sofre com a voz. O que tem uma demanda de trabalho mais extensa, o que realmente está ali junto com os alunos, aí, geralmente as salas são cheia de alunos, 40 alunos, 50 alunos, então eles têm que aumentar a intensidade, tem que concorrer com o barulho da sala, com o barulho do ventilador,
Então, realmente é um profissional da voz que sofre muito e com queixas, né? Geralmente, quase todo professor tem uma queixa de voz. Então, é uma classe que tem que ficar em alerta e que tem que procurar ajuda se esse problema de voz, a rouquidão ou a fadiga vocal persistir. Um repouso vocal seria quase que impossível, mas, por exemplo, durante o intervalo do almoço, né, ou ao acordar, ou antes de dormir, evitar conversar para um professor que tem 3 turnos, seria uma boa medida? Seria uma boa medida. Ele deveria sim fazer isso, né? Já que é a profissão dele, o instrumento de trabalho é a voz. Ele deveria falar, usar a voz no momento da aula e nos momentos de intervalo repousar essa voz. Evitar falar ao telefone, evitar continuar falando nos locais barulhentos, né? Ao invés de estar se alimentando com gordura, com comidas gordurosas, frituras, comer frutas, tomar água, tomar sucos de frutas e repousar a voz. Antes do trabalho, fazer um aquecimento vocal e depois do trabalho, um desaquecimento vocal. Isso para manter uma saúde vocal. Vamos a um breve intervalo. Na volta, retornamos à discussão do enfoque desta semana. Saúde vocal para o exercício profissional. Até já.